Olá pessoas, tudo bem? Bora pro nosso papo, aquele papo mais intimista? Olá gente, meu nome é Trisha do blog Reticências, bora pra nossa conversinha intimista do dia? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa bem interessante que aqui no Brasil não acontece. É sobre reparação histórica. Quando eu falo em reparação histórica, as pessoas geralmente falam, ai, como assim? Lá vem ela de novo querer ficar defendendo aí que o negro tem que ter vez mais do que as outras pessoas e tem que ter cota para favorecer e lá 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 e lá 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 e lá lá. Mas não é isso. Vamos pensar. Eu vou trazer aqui fatos para vocês e nós vamos pensar um pouquinho. Quando eu falo em reparação histórica, eu quero simplesmente dizer o seguinte, que o Brasil teve um período na sua história onde ele escravizou pessoas. Sim, porque eu preciso te contar, negros são pessoas, ok? Entendido esse fato, que o Brasil escravizou pessoas, nós, como moradores do país, como cidadãos desse país, nós temos dever de reparar isso historicamente. Como? Ai, Cris, você tá falando que a gente tem que dar dinheiro para todo mundo que foi escravizado e lá, 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 lá. Não. Eu estou dizendo que nós devemos ter políticas públicas que incentivem a inserção dessas pessoas na sociedade. Porque hoje, tanto nós, negros, como, por exemplo, pessoas indígenas, vivemos marginalizados. Sim, vivemos marginalizados. Por que marginalizados? Porque nós vivemos à margem da sociedade. E eu não estou falando de marginalização no sentido de que nós estamos passando fome, pedindo, apesar que a grande maioria sim está nesse quesito. Lembrando que a população negra é mais de 54% da população. E se nós somos mais de 54% da população, tá meio esquisita aí essa população tão grande não ascender socialmente, não ter espaço, não ter entrada, né, em determinados espaços. Primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a escravidão durou cerca de 300 anos. E a abolição fictícia, né, que a gente teve no Brasil, tem aí mais ou menos 130 anos. Então, é mais que o dobro, passando um tempo explorando o trabalho de outras pessoas para construir tudo isso aqui, sabe? E a gente ainda não parou para pensar em como estão sendo tratadas essas pessoas após a abolição. Nós não paramos para analisar como essas pessoas têm sobrevivido após a abolição. E primeira coisa você tem que entender, tá? Que a gente necessita disso, ok? Primeiro ponto é assumir que o país é, sim, um país escravocrata. É, sim, um dos países que a maior, entendeu? Um dos países que tinha a maior economia escravocrata da época. A gente tem que entender que todas as riquezas do país foram feitas e foram construídas por mãos de pessoas escravizadas. A gente precisa entender isso. E quando eu digo que a gente precisa entender isso e fazer algo por isso, não é simplesmente ter cota na universidade, ok? Esse é um paliativo, e um paliativo dos menores. É um paliativo, é um negócio que ainda nem funciona muito bem, diga-se de passagem. Mas tem ajudado. A gente precisa de outras medidas, nós precisamos de outras coisas. E quando eu digo isso, eu faço um comparativo muito alarmante e que teve o mesmo impacto mundial e o mesmo impacto naquela nação que foi o Holocausto nazista. O Holocausto nazista matou, torturou, fez gente de
de animal, tratou pessoas como animais. Foi a maior barbárie do mundo. Agora, você chega lá na Alemanha e pergunta para eles o que é o Holocausto. Qualquer criança vai saber, qualquer criança, em idade escolar ali, vai saber te dizer o que é um Holocausto. O que foi o Holocausto, o que aconteceu, como aconteceu e quais são as medidas que o governo tomou para melhorar a vida daquelas pessoas que passaram por aquilo. Agora você chega aqui no Brasil e pergunta para uma criança o que foi a escravidão. Ela vai dizer para você que os portugueses chegaram aqui, fizeram um escambinho com os índios trabalharam, trouxeram os negros para cá e depois todo mundo viveu lindo e feliz até hoje, o que não é verdade. Se você for para a Alemanha, ninguém esquece o seu passado. Pelo contrário, eles lembram esse passado. Eles lembram esse passado e eles repararam esse passado, historicamente falando. Eles tentam de todas as formas e de todas as maneiras melhorar a vida das pessoas que passaram por aquilo e não zombar da dor delas, ao contrário do que a gente passa aqui no Brasil. Para você ver, eu vou dar um exemplo muito pequeno, assim, muito pequeno, mas é um exemplo que eu acho que é de uma profundidade gigantesca. Quantos estabelecimentos no Brasil se chamam senzala? Quantos estabelecimentos na Alemanha se chamam Auschwitz? Entendeu a diferença? Entendeu a diferença da onde está o ponto aí de peso? São duas vergonhas humanas, sabe? São dois fatos extremamente chocantes, são dois fatos que você vê a podridão do homem, mas um é tratado de uma forma e outro é tratado de outra. Então, assim, eu tenho 2 pesos, mais 2 medidas. E isso é que eu acho horrível, sabe? E é isso que a gente precisa mudar. São esses comportamentos pequenininhos que a gente precisa mudar. É que nem você chegar pra mim e olhar pra mim e falar assim, nossa, você, né, que é descendente de escravos. Para, eu não sou descendente de escravo, meu amigo. Eu sou descendente de um povo que foi escravizado. Eu nunca vi ninguém chegando pra um judeu, olhando pra ele e falando assim, nossa, você, né, que é descendente daquele povo lá que passou pelo Holocausto. Ninguém fala essas coisas pra eles. Vocês estão entendendo? Eu espero que eu esteja sendo clara, porque eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade das diferenças que são tratadas. Apesar de a gente ter passado por coisas extremamente parecidas, a gente tem um peso diferenciado para cada uma das coisas. E isso é vergonhoso, sabe? A gente precisa reconhecer que houve um período horrível e que a gente precisa fazer algo para mudar. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que na Alemanha eles têm tanta vergonha do Holocausto, mas tanta vergonha, eles têm tanta vergonha do que Hitler fez, e isso durou 10 anos. A guerra e tudo mais, a ascensão ao poder do Hitler foram 10 anos. A gente teve 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão. 10 anos não é nem 10% do que a gente viveu. E aí, as pessoas acham que é mimimi. É mimimi. E o mais legal de tudo é o pessoal se gabar de, por exemplo, mas o Brasil é um país maravilhoso, imagina que tem racismo. Gente, você já foi nos Estados Unidos? Você já viu que tinha lei, tinha segregação lá? Aqui a gente não teve nada disso.
Imagina, para com isso. Lá o povo passava por uma lei ferrenha. Você não podia nem pegar o ônibus. Aqui a gente não passou por nada disso. Para com isso. Para de reclamar, a gente ainda tá bem. Aí eu paro e penso, gente, como? A gente não passou por nada disso. Mas aboliu-se a escravidão e haviam pessoas ainda sendo escravizadas, porque como a origem da palavra tráfico negro é justamente essa, porque legalmente era proibido, mas por debaixo dos panos a gente trazia ainda uns pretos para trabalhar aqui, entendeu? Aí você vem falar pra mim, tipo, beleza, a gente tá bem, pensa um pouquinho, lá nos Estados Unidos é muito pior, lá o racismo é horroroso. Gente, lá o racismo é declarado, não fica tentando tampar, não fica tentando esconder. E o mais legal, é evoluído, porque as pessoas evoluíram a tal ponto que elas conseguem discutir e simplesmente reconhecer as pessoas pelo que elas têm a oferecer e não pela cor da pele delas. O que é diferente daqui, né? Que a gente fica mascarando a nossa cultura do deixa disso, deixa disso, deixa disso, deixa disso, foi empurrando e condicionando a gente a achar que essas coisas não existem, mas elas estão aí e nós precisamos sim conversar, nós precisamos sim de medidas que sejam palpáveis, que sejam definitivas e que principalmente resolvam os problemas. O mais importante de tudo isso é que a gente se conscientize. A gente precisa muito se conscientizar da importância que tem eu tratar com respeito à história do meu país. Eu tenho que entender que houve sim um período de degradação humanitária dentro do meu país e eu preciso sim reconhecer que esse período ainda reflete negativamente no presente. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que essa engenhosidade, essa maneira com que as coisas foram trabalhadas anteriormente ainda reflete hoje, tá? Ainda reflete hoje. E preciso entender que racismo, gente, mata. Racismo mata. Se não bata na bala, bata no psicológico. Aprendam isso. Racismo mata. E a gente precisa desconstruir nossos preconceitos. Nós precisamos desconstruir o racismo. Nós precisamos desconstruir esse país e as pessoas que fazem ele. Precisamos muito, 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 muito engrandecer a nossa história e entender como nós podemos olhar para o nosso passado, melhorar o presente e fazer algo 1000 vezes melhor para o futuro. Eu espero que vocês tenham me entendido, que não tenha ficado dúbio, nada. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa, eu deixo abertas as minhas redes sociais, podem mandar mensagem para mim, pode conversar comigo através aqui dos comentários e principalmente eu sempre deixo aqui na caixa de informações quando eu faço esse tipo de vídeo alguns textos que eu me baseei ou textos que eu li ou textos que eu acho importantes sobre a discussão. Dá uma olhada nesses textos que lá vão ter mais informações e muito mais informações do que a que eu passo por aqui. E muito mais fácil de vocês entenderem também, porque lá é organizado, né? Desde já agradeço, deixe seu curtir, seu joinha. E se passou por aqui só pra conhecer, ver o que tava acontecendo, quem é essa menina louca aí falando, se inscreve nesse canal, fica aqui comigo, que tem muita coisa acontecendo, tá ok? Beijo, até o próximo vídeo.